Meus amigos, é um prazer recebê-los aqui no nosso canal. Hoje para falarmos sobre mais um conto do escritor brasileiro Machado de Assis, Sereníssima República, que fez parte da coletânea Papéis Avulsos, publicada pela primeira vez em 1882. Antes, porém, de continuarmos, eu gostaria de pedir aos colegas que ainda não são inscritos que façam a gentileza de se inscreverem no nosso canal e de nos acompanhar aqui no YouTube. Vou mostrar para vocês aqui a minha coleção de contos escolhidos do escritor Machado de Assis. É uma série de contos, alguns mais famosos, outros nem tanto. Nós já fizemos uma série de vídeos sobre os contos que estão nessa coleção. É uma edição bastante barata, eu comprei num sebo, eu acredito. E o conto Sereníssima República, ele ocupa em torno de 7 páginas aqui, nessa diagramação aqui que eu vou mostrar para vocês. Então, é um conto que toma apenas alguns minutos de leitura. O conto é em primeira pessoa, e narrado pela nossa personagem principal, que é o Cônego Vargas, é uma espécie de acadêmico que realiza uma palestra numa espécie de auditório, né, para vários cavalheiros e estudiosos, sobre a sua nova descoberta científica. Segundo o Cônego Vargas, há alguns meses ele descobriu uma nova espécie de aranha. É uma aranha que, além de ser muito diligente e bonita, digamos assim, ela tinha capacidade de comunicação. Ela tinha uma língua própria, né? Araneída, a língua dessas aranhas. E ele então passa a estudar essa linguagem, e ele consegue dominá-la e consegue estabelecer contato com essas aranhas, que ele relata como uma espécie de aranha superior, tanto do ponto de vista moral, né, como do ponto de vista da espécie, podemos dizer assim. Mas o fato é que ele consegue, de certa forma, organizar essas aranhas socialmente e resolve também não apenas organizá-las, mas atribuir a elas uma forma de governo justo. E as aranhas aceitam de bom grado porque elas enxergavam o Cônego Vargas como uma espécie de divindade, né? Como um deus aranha, né? Aquela figura gigantesca, né? Uma inteligência supostamente superior. Então, o Cônego Vargas, em homenagem à República de Veneza, coloca o nome, ele copia, na verdade, a forma de governo da Sereníssima República, né, como era conhecida a República de Veneza na época, que as aranhas aceitaram de bom grado. Né? Então chega a vez de realizar o processo eleitoral, e esse processo é realizado, né, cargos de magistrados e outros cargos políticos, eles são criados e ocupados, só que começa a ocorrer uma série de problemas, né? Principalmente relativos à desorganização e à fraude. Começa a ter uma série de reclamações, essas aranhas começam a se dividir em vários partidos políticos, né, com orientações diferentes, e os partidos começam a sabotar uns aos outros e passam a não reconhecer as eleições, né, o resultado das eleições, dizendo que houve fraude, que etc., ao ponto que, ao final do conto, a eleição de um aracnídeo, né, de um representante das aranhas lá, que foi vitorioso, ele foi contestado porque o nome dele estava escrito de maneira equivocada, né? A grafia estava na bola que foi depositada lá no saco de eleição, estava grafado de maneira equivocada. Mas o que o Machado de Assis ele quer dizer com essa metáfora, né? A metáfora reflexiva. Ele quer indicar a desorganização do processo político, não só do Brasil, mas da humanidade de forma geral, né? Sempre que o homem ele tenta uma forma de organização política, uma forma de governo, na teoria ela funciona muito bem, mas na prática acaba encontrando uma série de defeitos e uma série de problemas, né? E esses problemas, né, esses contratempos, eles estão muito ligados a questões de ambição, de paixões políticas, né, de interesses pessoais.
que isso é uma realidade universal. Nós aqui brasileiros, né, nós temos a impressão muitas vezes que só o nosso processo político ele é viciado, ele é corrupto, né, ele passa por problemas, ele não funciona bem. Mas isso não é uma circunstância apenas nossa. É claro que eu aceito o argumento que nós somos exageradamente desorganizados, né, e problemáticos, claro, mas isso não é uma característica apenas nossa. Vários países, todos os países do mundo praticamente, eles sofrem problemas. A gente pode citar, por exemplo, a condição das últimas eleições americanas, né? Principalmente da penúltima eleição, que o Trump perdeu lá para o Biden, teve aquele episódio todo lá, denúncias de fraude, né, e uma confusão danada, e conta e reconta cédulas, gente votando pelo correio, gente votando mais do que uma vez, e malote que não chega, etc, etc. Isso no país que é considerado a referência de democracia para o mundo, né? Então, é bom a gente ter essa consciência, né, que nós não somos os únicos que temos problemas, né? Apesar que os nossos problemas são muito sérios, né? Considerando que desde a época de Machado até hoje, né? Desde muito antes dele, desde o período da formação do Brasil, nós temos aí o vício do patrimonialismo, né? Do clientelismo político, e que se transformou hoje em dia em fisiologismo. É uma coisa que, de fato, degrada muito o cenário político brasileiro. Mas, enfim, o nosso objetivo hoje é falar brevemente sobre esse conto, né? Um conto bastante curto, bastante sucinto. Esperamos que os amigos tenham gostado. E se chegaram até aqui, nós agradecemos muito e pedimos novamente que se inscrevam no nosso canal, que curtam o nosso vídeo e que nos acompanhem por aqui. Então, um grande abraço e até a próxima.